a tela. Pra ver se dá certo. Vai dar certo. Não, e que aula boa semana passada, nossa Deus. Gostou? Ai, foi muito emocionante. Você não sabe como é que você me deixa um bálsamo na minha alma, do jeito que os meninos estão dando aula. Nossa, foi muito bom. Pro segundo ano. E como é difícil, cara. Como é difícil. É porque é Eu novo tento... pra eles, né? Não, e além de tudo, é aulas, por exemplo, 7 horas da manhã, então não é todo mundo que levanta Entendi. com humor, né, com vontade. Uhum. Eu tento interagir, o pessoal, sabe, eu tô dando cálculo estequiométrico, excesso, rendimento, pureza. Nossa, Imagina. eles devem estar odiando. E aí eu não De sei qual é o manhã, né? feedback. Então, quando alguém fala que tá Entendi. legal, que tá acompanhando, eu fico todo feliz, porque a Nossa, foi gente muito boa a aula precisa. semana passada. Aprendi o que é carbocátion pela primeira vez na vida. Que bom. Gente, peraí, olha, eu tenho que. Loucura, peraí. Hoje a gente vai começar reações. Eu falei de acidez, basicidade, falei na aula passada? Falou, eu acho que falou, né? Falou. Mas eu não falei disso aqui, ó. Vê. Não, você Slide falou aqui, ó. efeito indutivo, não? Então. Mesomérico, não. Mesomérico, Não não. falou isso não. Eu Você falei, parou na força dos ácidos e bases influenciado pelo efeito indutivo. isso eu não expliquei. Você explicou. Aí você mostrou pra gente como que o ácido iodídrico, por exemplo, Entendi. ácido clorídrico. Mas, por exemplo, eu expliquei, por que um ácido é ácido, por que uma amina é base, não? Não, isso não. Você Não, falou só então de efeito tá. indutivo. É. Então vamos fazer uma coisa, rapidinho. Eu prometo que eu volto no slide. Vou escrever algumas coisas aqui, daqui a pouco eu abro meu vídeo. Quero que Beleza. vocês me ajudem, interajam comigo. A turminha tá pequenininha hoje, então tá tranquilo. Joãozinho, eu falei oi com você, né, João? Beleza, cara? Certo. Ele tá quietinho lá. Ele tá triste porque o Flamengo dele perdeu ontem, então. Rapidinho. Eu tô Deve ser só. por isso que o Samuel nem apareceu na aula. Quem é o Samuel? É, por causa do Flamengo ontem. Samuel não, Samuel não. Sérgio. Samuel Sérgio. não. Sérgio. É. Não, o Sérgio ele assistiu aula segunda-feira. Me parece que precisava trocar o dia, entendeu? Mas ele vai assistir e continua assistir conosco agora. Oi, Julinha, Ah, mas bem-vinda. hoje ele tá triste, pode ter certeza. Com certeza. Deixa eu só fazer umas coisas aqui. Rapidinho. Uma coisa que é importante e cai bastante em prova. Tem que dar uma abordada, porque se não der uma abordada, não é o fará, né? Rapidinho. Júlia, você trocou o horário hoje, né? Troquei, Fara. Nossa, essa semana eu tô maluca, tá? Nossa, releva. Eu falei, Tá não é todo... possível que eles falaram que não ia ter aula hoje e eu não sabia. Tipo, eu fiquei pensando isso, que não é possível, que eu não assisti na segunda e não vai ter hoje. Não, a mesma coisa, continua a mesma coisa. Só as 2 últimas semanas de julho que a gente vai dar uma paradinha ali. Sim, isso eu já anotei na minha agenda pra não dar louca. Ai, desculpa mesmo. Não, que é isso. A Milena me ligou e falou, a Júlia falou que a aula hoje, o que houve? Eu falei, não tem. A Milena falou, Júlia, eu acho que não vai ter mesmo não, porque era as 3, né? E eu fiquei, ai meu Deus. Mas, gente, olha, vocês vão olhar pra minha cara feia agora, cabelo todo desgrenhado, a gente fica se olhando no vídeo, acho que é a coisa mais ridícula do mundo, né?
Mas não fica olhando muito para minha cara feia, não. Olha aqui que eu estou escrevendo aqui para vocês. Vê se dá para ver, vê se dá para enxergar. É uma folha inteira, mas eu vou te Assim mostrar dá. passo a passo. Tá? Dá. Assim tá dando. Mas eu vou aproximar porque eu preciso só desses 2 primeiros compostos aqui. Tá dando para ver? Afasta um pouquinho, peraí. Assim, pronto. Assim? Uhum. Então, o primeiro composto à sua esquerda, é a sua esquerda ou a sua direita? Não sei. Esquerda. É a sua esquerda. Porque aqui a imagem para mim chega invertida, entendeu? Então, esse composto aqui é o ácido carboxílico, chamado ácido acético ou ácido etanóico. Perfeito. 2 carbonos, tranquilo. Eu estou querendo chamar a atenção de vocês para essa ligação aqui. Dá para ver? Eu fiz essa ligação diferente para mostrar para vocês. É exatamente esses 2 elétrons que eu preciso que você analise comigo. Eu lembro a vocês que ácido, a gente mede uma força de um ácido de acordo com a facilidade de ionização, traduzindo, de acordo com a facilidade de saída do hidrogênio. E quando o hidrogênio sai de uma molécula, ele sai na forma de H+. Aquela teoria de Bronsted. Perco o hidrogênio, eu perco na forma de H+. Então, quanto mais fácil o hidrogênio sair na forma de H+, maior vai ser a força ácida do composto. O que o Newton está falando, eu acho que já falou, lá em equilíbrio químico, que é o Ka. Ka, a gente mede, a gente avalia, a gente calcula o Ka de acordo com a facilidade de ionização desse hidrogênio. Quanto mais fácil esse hidrogênio sai da molécula, maior vai ser o Ka do composto. Maior vai ser a força ácida. Feito? Feito. Então eu quero só que você observe que esta ligação, do jeito que está aqui, está errada. Eu fiz propositalmente assim para te mostrar o erro. E quero que você compare com a mesma estrutura. Olha só como é que os elétrons se aproximam do hidrogênio. Aí você vai me xingar. Você vai falar assim, esse cara está doido. Esse cara está doido. O oxigênio é mais eletronegativa. Por que os elétrons estão mais perto do hidrogênio? O certo seria os elétrons ficarem mais próximos do oxigênio. Aí eu vou pedir para você, só um minutinho que eu vou tirar a folha daqui para anotar um negócio para você. Queria lembrar vocês, na aula passada, que eu disse que o efeito indutivo positivo, a característica dele é ser formado por radical. Formado de carbono e de hidrogênio, ou seja, um radical hidrocarbonado saturado. Então, o carbono recebendo elétrons de todos os hidrogênios, ele vai ficar cheio de elétrons. Se o carbono fica cheio de elétrons, a tendência dele é empurrar todos os elétrons para longe dele. Isso que eu chamo de efeito indutivo positivo, ou efeito de indução repelente. Dá uma olhadinha. Olha esse radical aqui. Ele é realmente um radical de efeito mais I. Júlia, tá legal? Tá dando para ver? Tá muito perto? Tá legal? Tá dando sim, tá legal. Se esse radical aqui tem um efeito indutivo mais I, um efeito de repulsão, ele vai fazer os elétrons dessa ligação aqui, ó, se aproximarem mais desse carbono. Ele vai fazer com que os elétrons dessa ligação aqui, ó, entre carbono e oxigênio, se aproximem mais do oxigênio. E, naturalmente, vai fazer com que os elétrons dessa ligação aqui se aproximem mais do hidrogênio. Por que eu estou te chamando a atenção para isso? Porque eu vou falar para vocês que os ácidos carboxílicos são ácidos fracos. Aí você há de concordar comigo, por quê? Porque se eu digo que eles são ácidos fracos, é o significado de que este hidrogênio vai sair da molécula sem elétron com muita dificuldade. Dá para perceber? Imagina você, se você fosse o hidrogênio. Você que precisa de elétron. Você está preso ao oxigênio. Se os elétrons estão chegando cada vez mais perto de você, é claro que você não vai querer sair da molécula. Por quê? Elétrons chegando mais para pertinho de você, você vai receber esses elétrons, ou vou ficar quieto aqui, vou ficar parado. Estou ganhando de graça os elétrons. Então, o efeito indutivo positivo, aquele efeito que repele os elétrons, empurra para longe, vai fazer com que os elétrons dessa ligação entre o oxigênio e o hidrogênio se aproximem mais do hidrogênio, fazendo com que o hidrogênio fique mais tempo retido na molécula. O grau de ionização é menor, o valor do Ka é menor, e isso faz você entender que se o efeito é indutivo positivo, a força ácida tende a cair. Por isso que eu falo para vocês que na química orgânica, quanto mais carbono houver numa cadeia carbônica, menor vai ser a força ácida do composto.
Porque se é maior a cadeia, maior vai ser a influência do efeito indutivo positivo. Se eu empurro muito intensamente os elétrons para o hidrogênio, é aí que ele não vai querer sair. Por isso que os ácidos graxos, na verdade, nem ácidos são, para pensar. São gorduras de tão pouco ácidos que eles são. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Eu queria que vocês... Eu tô lembrando, você falou disso semana passada, sim. Você falou das aminas Falei. também, da primária, secundária, terciária. Falou. Eu falei errado pra você. Então tá. Então, só recordando aqui, rapidinho. Não, fica à vontade. E esse compostinho aqui, Gabi, compara com esse compostinho aqui. Dá para perceber que o cloro está presente nessa estrutura, e naturalmente o cloro, com uma força eletronegativa dele, ele puxa esses elétrons, ó, dessa ligação, mais para ele. Vai fazer com que os elétrons dessa ligação se aproximem mais desse carbono. Vai fazer com que os elétrons dessa ligação se aproximem mais desse carbono. E vai fazer com que os elétrons dessa ligação se aproximem mais do oxigênio. Opa! Se o efeito, então, ele é negativo, é um efeito de atração, ele vai permitir que o hidrogênio fique mais longe dos elétrons que o ligam ao oxigênio, fazendo com que esse hidrogênio saia com maior facilidade. Se esse hidrogênio sai da molécula na forma de H+, com maior facilidade, a força ácida aumenta. Conclusão, se o efeito indutivo é negativo, favorecerá a ionização desse hidrogênio. Aumentará a força ácida. Agora, se imagina eu colocar 2 cloros na estrutura. Aí eu terei 2 forças eletronegativas, 2 forças de atração, que puxarão ainda mais os elétrons dessa ligação mais para próximo desse carbono. Vai fazer com que os elétrons dessa ligação fiquem mais próximos desse carbono. E vai fazer com que esses elétrons aqui se aproximem ainda mais do oxigênio. Conclusão, quanto mais grupos de efeito indutivo negativo houver numa cadeia carbônica, maior vai ser a facilidade de ionização do hidrogênio, por isso a força ácida tende a aumentar. Então, guarda, efeito indutivo mais I diminui a força ácida. Efeito indutivo menos E aumenta a força ácida. Na amina, só para lembrar, a gente retomar os slides. Eu tenho uma amina secundária, veja, metil e etil, influenciando esse nitrogênio que tem um parzinho de elétron. E eu tenho uma amina primária, que é o etilamina, que vai influenciar o par de elétrons do nitrogênio. Assim, ó. É legal falar isso de novo, porque a gente acaba recordando e chamando a atenção daquilo que é mais importante realmente. Olha lá. Olha lá. Cara, se eu tenho par de elétron, nitrogênio, eu sou nitrogênio, eu tenho um par de elétron. Se alguém está empurrando elétron para mim, os elétrons que chegam próximo aos elétrons que já existem em mim, a tendência é do par eletrônico sair. Então, quanto mais força mais I sobre o nitrogênio, por exemplo, maior vai ser a capacidade de repelir os elétrons que existem no nitrogênio. E na química nós sabemos que quem libera o par eletrônico mais facilmente tem maior força básica. De acordo com Lewis, quem libera o par eletrônico com maior facilidade tem maior força básica. Eu tenho uma amina secundária, veja, 2 grupos de influência positiva sobre o nitrogênio. Empurram elétrons para o nitrogênio, empurram elétrons para o nitrogênio. O par eletrônico do nitrogênio sai com maior facilidade. Ô, Newton, eu fiz uma anotaçãozinha e eu mandei aí no chat. Vê se tá certo pra mim, por favor. Você me chamou de Newton, eu tenho 23 anos, o Newton tem 105. Ele faz 105 esse ano. Eu tava na aula do Newton e eu... Desculpa. Eu falo que eu tô bugado. Tá certíssimo. Tá certo? Exatamente. Isso, Obrigada. certíssimo. É só para lembrar, o Newton faz 105 anos, eu tenho 23, faço 24 anos que vem ainda. Tá? Eu Dino Newton. 2 grupos de efeito mais I empurrando elétrons para o nitrogênio, é natural que o elétron saia com maior facilidade. O grau de repulsão será maior. Enquanto aqui a amina primária, ela perde o par eletrônico do nitrogênio facilmente, mas não tão facilmente quanto aqui. Porque na amina primária, independente de quantos carbonos existam na estrutura, existe só um grupo influenciando o nitrogênio. Então você não vê pelo número de carbonos, você vê pelo número de grupos ligados ao nitrogênio.
Então, na amina, na força básica, Julinha Lago, na força básica, maior força mais I, maior favorecimento na liberação do par eletrônico, maior força básica. Tá? Lá, tem um slide lá na frente que eu vou te mostrar agora. Eu vou compartilhar de novo a tela e vou, claro, vou te mostrar. Oh, meu Deus. Voltei, gente? Voltou. Eu apertei o lugar errado aqui. Cruzes. Agora sim. Vou compartilhar a tela de novo. Espero que você me acompanhe. Ó, então, de novo, o slide atual está aqui. Falei defeito indutivo, falei tudo bonitinho, defeito indutivo na aula passada. Isso tudo aqui já mandei para vocês nos slides. Algumas consequências do efeito indutivo. Olha lá, o efeito indutivo, quando ele é negativo, olha lá, quando ele puxa os elétrons para si, o hidrogênio vermelhinho do ácido sai mais fácil. O X, como efeito indutivo positivo, empurra elétrons para a carboxila, os elétrons se aproximam do hidrogênio, e o hidrogênio vai ficar mais tempo retido na molécula. Por isso que eu falo que o efeito -I favorece a ionização do hidrogênio ácido, aumentando a acidez. E o efeito +I, por sua vez, ao contrário, vai diminuir ou vai dificultar a ionização do hidrogênio, fazendo com que a acidez diminua. No primeiro caso, está tudo explicando, é menor força ácida. No primeiro caso, é maior a força ácida. Nilton, clica em ocultar só para tirar isso aí da tela. Tá, o Meet está compartilhando sua tela. Você gosta de me chamar de Newton, né? Então, tá Caraca, bom, mano, eu falei de novo. tá bom, vou te chamar de Milena, você vai ver. Beleza? Beleza, tô brincando, Juliana. É um prazer para mim. Eu No juro caso pra das você que eu não aminas... vou fazer mais. Ô, Newton, eu juro para você que eu nunca mais vou fazer isso. A e B, o A sendo efeito -I, o par eletrônico fica mais tempo preso na molécula, e o efeito +I, por sua vez, vai aumentar, vai favorecer a saída do par eletrônico, aumentando assim a sua força básica. Beleza? Isso tudo eu falei, então está tudo escritinho aí, não se preocupe, que é só ler. O efeito mesomérico. Esse efeito mesomérico eu não falei, mas eu só queria que vocês percebessem, eu vou de novo, vou desenhar, eu preciso que você me acompanhe, eu vou desenhar aqui, é rápido, duas estruturas, eu queria que vocês me ajudassem. Espero que vocês aceitem a minha explicação, ridícula por sinal, mas gostaria que vocês me ajudassem. Dois exemplos, um exemplo está aqui no slide, o outro exemplo não está aqui no slide. Gente, isso não é para você decorar, eu quero que você entenda, porque pode ser que apareça uma questãozinha, alguma coisa relativa a este assunto na prova do Enem, para você não ser surpreendido. Eu queria que vocês olhassem esse composto aqui. Eu vou de novo descompartilhar. Só para você olhar para mim. Estou com saudade de vocês, eu preciso que vocês olhem para mim. Dá uma olhada nesses dois compostos, vê se dá para ver. Se tiver muito... Vê se melhorou assim, tá bom? Dois compostos. Gabi, Tá me dando ajuda. pra ver, sim. Tá dando para ver? Deixa eu só pegar minha caneta aqui rapidinho. Perdi minha caneta, achei. Ah lá. Daria tudo para ter um quadro branco aqui agora. Eu queria que vocês vissem que esse primeiro composto aqui é um aldeído, ó, met, et, prop, uma dupla, propeno. Como é um aldeído, é propenal. Mariana, olha que legal. Ligação π, ligação sigma, ligação π. O que é isso? Isso é a alternância de ligações π. Eu posso falar que esse composto aí possui ligações π conjugadas, como se fosse um anel aromático. Opa, peraí. Como se fosse anel aromático, Fará? Então aqui tem ressonância. Só que a gente não fala ressonância quando a cadeia é aberta, a gente fala efeito mesômero. Então se alguém perguntar se aqui tem ressonância, fala, claro que tem, ué.
É comum falar ressonância em cadeia aberta? Não. Ou é comum falar efeito mesômero. É chamada babaquice orgânica. Tá? Podia chamar de ressonância, por que não? Dá uma olhadinha no exemplo de baixo. O exemplo de baixo é uma mina. A mina. Uma mina primária. Só tem um radical ligado ao nitrogênio. Vai lembrar. Esse radical aqui ele é chamado de vinil. Para quem não lembra, daira, lembra? Vinil, 2 carbonos e uma dupla. Ah, eu queria tanto chamar de etenil. Pode, à vontade. Só que ele é mais comum, mais conhecido como vinil. Então o nome desse composto é vinilamina. Queria muito que vocês percebessem uma coisa. Essa ligação é pi. Nessa ligação tem quantos elétrons, hein? Qualquer ligação existem quantos elétrons, hein? Pode falar, se vocês quiserem. Julia Rímulo. Ligação formada por quantos elétrons? Sempre 2 elétrons. 2. Então aqui eu tenho 2 elétrons pi, que são elétrons fracos, que podem se movimentar. Aqui eu tenho uma ligação sigma, e aqui eu tenho 2 elétrons soltos que podem se movimentar. Se esse par eletrônico vier para cá, Gabi, ó, vai formar uma ligação π entre o nitrogênio e o carbono. Mas se essa ligação π ficar aqui, queridas e queridos, esse carbono vai fazer 5 ligações, não pode. Por isso que forçosamente essa ligação π migra para cá. Ó. Então, se ocorre uma mudança de posicionamento de ligações π, eu posso falar que houve uma ressonância. Igual aqui, ó. A ligação π é essa. A ligação π é essa. O elemento mais eletronegativo dessa molécula é o oxigênio. Então, o oxigênio puxa para si os elétrons da ligação, e esses elétrons vêm para cá, ó. Pá. E esse carbono vai ficar positivo. Parar. E aí? E aí é que, se essa ligação π existe, ele está alternado em relação a outra ligação π, se o oxigênio puxou os elétrons para ele, é claro que vai influenciar os elétrons dessa ligação a virem para cá, ó. Aí este carbono, que estava até então com carga positiva, ao receber os elétrons dessa ligação, vai se estabilizar. Quem vai ficar de verdade com carga positiva é o carbono da outra extremidade. Igual aqui embaixo, ó. E esse par eletrônico, ele migra para cá. Então, esse nitrogênio perde o par eletrônico e fica carregado positivamente. Essa ligação π, ela vai ter que... Oi. No primeiro exemplo, que você falou que o oxigênio puxa e a ligação migra. Aí ele vai parar de fazer a ligação com hidrogênio, né? Porque ele só pode fazer 4 ligações, né? O carbono. O carbono? Não, ele continua fazendo a ligação, só que nesse caso, essa ligação π aqui, ó, ela vem para cá para suprir a deficiência de ligações desse carbono. Ué, mas o carbono só não pode fazer até 4? Ele tá fazendo dupla, simples. Só que essa ligação ele vem para cá. Ó. Você vai ter uma ligação sigma aqui, ó. Vai ter sigma, e vem para cá, entendeu? Eles vão se movimentar. Entendi. Então, eu vou desenhar para vocês o movimento dos elétrons aqui, para vocês tentarem entender, ó. Ó. Eu só estou mostrando o movimento dos elétrons, ó. O oxigênio puxa os elétrons para si, enquanto que a ligação π vem atrás, a reboque. O puxão que ele dá, vem todos os elétrons acompanhando esse puxão que o oxigênio deu. Esse par veio para cá, naturalmente a outra ligação vem para cá. Olha como é que eu vou representar do outro lado os compostos. Olha só que legal. Olha que legal. Se vocês não estiverem entendendo, me fala, tá? Mariana, me fala se você não estiver entendendo. Bruna, se não estiver entendendo, me fala. Hein? Estou aqui para isso. Então, eu entendi o primeiro exemplo, que tem a π conjugada. O segundo, eu não entendi muito bem, não. Ó, o segundo é porque a ligação π ela pode ser representada por um traço, como você está acostumado a ver, mas a ligação π também pode ser representada por 2 elétrons. É como se esse par eletrônico aqui fosse uma outra ligação π que o nitrogênio faz, imagina. Ah, tá. Então eles podem se movimentar, sem problema nenhum. Olha lá, a primeira movimentação
Veio para cá o oxigênio. Olha lá, o oxigênio ficou com carga negativa. Tá dando para ver aqui? Olha lá, vê se ficou melhor assim no vídeo. E Tá. esta ligação π, ela mudou, passou a estar entre esses dois carbonos, a ligação dupla foi formada, e quem ficou carregado positivamente é esse carbono aqui. Quem estudou isso ano passado, ou quem viu isso ano passado e não se lembra, é por isso que nós chamamos esse composto, esse primeiro exemplo, de efeito mesômero negativo, porque quem provocou tudo foi o oxigênio. Olha lá a carga do oxigênio. E o exemplo de baixo vai ser um efeito mesômero positivo. Olha quem provocou tudo, foi o nitrogênio. Porque ele, ao ceder o par de eletrões, ficou com carga positiva. Aí você vai falar assim, pô, mas se isso aí é um efeito mesômero, isso aí é ressonância, então vai ter que ter o retorno? Vai ter o retorno de Jedi? Vai, olha só. Ô, Fará, no Oi. primeiro exemplo, o carbono então faz 3 ligações? Vai ficar, por hora, faz 3 ligações, mas depois vai voltar, porque ele vai ficar em constante movimento. Entendeu? Ai. As ligações π vão ficar em constante movimento. Então, provisoriamente, ele faz 3 ligações, mas depois os elétrons voltam à posição original. Aí estabiliza o carbono de novo. Olha só, o elétron da a carga negativa do oxigênio, que são 2 elétrons, migram para cá, eu botei a seta demais, mas migra para cá, e essa ligaçãozinha π vem para cá. Aí estabiliza esse carbono de novo. Ó. E esse carbono, que estava até então fazendo 3 ligações, volta a fazer 4 ligações. E a mesma coisa aqui, ó. A carga negativa que estava no carbono, ela acaba migrando para a posição que era de origem, e essa ligação π formada por 2 elétrons é atraída pelo nitrogênio, já que o nitrogênio é mais eletronegativo, estabiliza o nitrogênio voltando a ser o nitrogênio normal que estava anteriormente. Eu quero que vocês vejam exatamente essa setinha aqui. Está vendo essa setinha? Está vendo essa setinha? Na verdade, é uma seta com duplo sentido, né? Isso mostra ressonância. Então, toda vez que você falar em efeito mesômero, você vai falar em ressonância. Isso cai em prova? Não, nunca caiu. Mas se cair em prova, você vai saber o significado da palavra ressonância, porque você vai atrelar a palavra ressonância à palavra efeito mesômero. Tranquilo? Deixa eu mostrar o slide para vocês. Eu não sei se eu me fiz entender. Essa parte é uma parte mais técnica. Claro que eu vou precisar que você, né, dê uma olhadinha depois em casa, com calma. E depois traga para mim a sua dúvida. Olha lá. O efeito, vou botar agora sim. Efeito mesômero, olha lá. Efeito mesômero ou efeito mesomérico está diretamente relacionado com o fenômeno da ressonância. Para que exista ressonância, é preciso que haja na espécie química uma movimentação de elétrons que resulta em 2 ou mais estruturas equivalentes, as 2 estruturas que eu fiz para vocês ali. Isto é, estruturas idênticas, mas que possuem arranjos eletrônicos diferentes. Por isso que vocês me perguntaram, o carbono fica fazendo 3 ligações? Fica, provisoriamente, porque depois volta. O nitrogênio faz 4 ligações, tá vendo? Faz provisoriamente, depois volta, estabilizando o composto. Isso é ressonância. Estudando o exemplo que eu te dei, né, do propenal, olha lá. As cargas são formadas assim, as ligações π vão se movimentar. Tem tudo aí bonitinho, a explicação. Tá? Não sei se eu estou me fazendo entender, espero que você possa entender, esteja entendendo, né, pelo menos 1% do que eu estou falando. E, aproveitando, vê se você concorda comigo, veja se você concorda. Sinceramente, eu não lembro se eu falei isso na aula passada. Isso que eu vou falar agora. É exatamente o que está aí no meu slide, só que de uma maneira mais fácil de entender isso que eu vou te explicar aqui. Não vou nem parar de compartilhar a tela, não. Eu só vou querer que você veja esses 2 exemplos. Vê se está dando para ver esses 2 exemplos, vê se está longe, vê se está perto, dá para ver esses 2 exemplos? Afasta só um pouquinho. Afasto só um Tá bom, pouquinho. tá bom, tá bom. Tá bom? Aqui no primeiro composto, Júlia, eu tenho fenol. E no segundo composto eu tenho uma amina. Beleza? Tanto o fenol quanto a amina têm anel aromático ligados ao grupo funcional. E o anel aromático é um radical formado de carbono e de hidrogênio,
só que insaturado. Então, ao invés deles repelirem elétrons, eles vão atrair elétrons. Se o anel aromático ele atrai elétrons, ele puxa os elétrons da ligação entre hidrogênio e oxigênio mais para ele, permitindo que o hidrogênio saia com maior facilidade. Olha a ressonância influenciando a acidez do composto. Ressonância ou efeito mesômero, tanto faz. Enquanto que a amina não. A amina depende da liberação do par eletrônico para dizermos se ela é muito básica ou pouco básica. Se o anel aromático puxa os elétrons do nitrogênio para ele, o par eletrônico do nitrogênio vai fazer parte da ressonância. Se o par eletrônico do nitrogênio faz parte da ressonância, esse par eletrônico vai custar sair da molécula. Isso prova por A mais B que o efeito indutivo negativo diminui pra caramba a força básica das aminas. Quando eu falo efeito indutivo, o efeito mesômero aqui é a mesma coisa. Você quer considerar que o anel tem efeito menos I? Pode. Você quer considerar que o anel, pela ressonância que possui, vai fazer com que todos os elétrons se aproximem dele? Pode. Você pode usar tanto o efeito indutivo como o efeito mesômero como forma de explicar o porquê que o fenol é ácido e o porquê que essa amina aromática é pouco básica. Deu para entender, gente? Mais ou menos? Não sei se deu para entender. Gabi, entendeu, querida? Ou não? Deu para entender. Deu sim. Então tá, olha aqui que eu estou falando. Então, vou fazer o resumo de tudo que eu comentei. Está aqui no seu slide. Eu estou te dando aqui 4 exemplos. Os 4 exemplos são ácido tricloracético, ácido dicloracético, ácido cloracético, monocloracético e o ácido acético. Você pode perceber que eu começo com ácido acético, que é um ácido carboxílico comum. O ácido monocloracético tem um cloro substituindo o hidrogênio, né? Claro. O ácido dicloracético, por sua vez, tem 2 cloros. E o ácido tricloracético, 3 cloros que tem efeito indutivo negativo. Então, eu estou dizendo ali, Ka, estou falando que o Ka do tricloracético é o maior entre todos ali. É o maior entre os 4. O ácido tricloracético, gente, só para vocês terem noção, é o ácido mais forte da química orgânica, ácido carboxílico. Pelo fato dele possuir 3 grupos de altíssima eletronegatividade, vão puxar sobremaneira os elétrons para si, permitindo que aquele hidrogênio do grupo carboxila saia com maior facilidade. Então, eu vou botar aqui uma setinha para você, olha lá, mostrando que da direita para a esquerda, o Ka aumenta. Se o Ka aumenta, significa que a capacidade de ionização do hidrogênio aumenta. Isso se deve à presença de grupos de efeito menos I na molécula do ácido carboxílico. Tranquilo, gente? Ka, constante de acidez. Quanto maior o valor do Ka, maior vai ser o poder de ionização do ácido e maior vai ser a sua força. Tá? Então está escrito assim, os ácidos carboxílicos não possuem grupos, que possuem grupos retirantes, grupos de efeito menos I, são mais fortes do que os ácidos que não são substituídos, os ácidos carboxílicos tradicionais, exatamente devido ao efeito indutivo. Olha a amina. Comparando a força das aminas primária, secundária, terciária e aromática. Olha lá, Julinha Lago. Amina primária está ali no slide. Tem um radical de efeito mais I empurrando elétrons para o nitrogênio. A amina secundária tem 2 grupos de efeito mais I empurrando elétrons para o nitrogênio. A amina terciária tem 3 grupos de efeito mais I. Tem. Pô, então ela é a mais básica? Não. Eu fiz uma seta grande aí para mostrar que em torno do nitrogênio existem 3 grupos volumosos que dificultam a liberação do par eletrônico do nitrogênio. Então eu posso dizer para você que este efeito ou este impedimento que se dá em torno do nitrogênio, dificultando a liberação do par eletrônico do nitrogênio nas reações, é chamado de impedimento estérico espacial. Impedimento estérico espacial. Impedimento estérico espacial, que ocorre nas aminas terciárias. Assim, chegamos à conclusão de que a amina secundária é a mais básica de todas, porque ela tem a maior chance de liberar o par eletrônico com maior facilidade. As aminas primárias liberam o par eletrônico, sim, tem uma força básica considerável, mas é a segunda força básica. A terceira força básica,
apesar do impedimento espacial, é da amina terciária. É a última, exatamente pelo fato de possuir um grupo de efeito indutivo negativo que puxa os elétrons para si, faz com que o par eletrônico do nitrogênio participe da ressonância do anel, dificultando a sua saída, são as aminas aromáticas. Eu te peço encarecidamente que você tome cuidado nos vestibulares que vocês venham a fazer. É muito comum o cara te dar uma sequência de aminas, o ERG, por exemplo, e perguntar qual que é a amina mais ácida. Aí, naturalmente, você vai, pô, amina ácida, a amina é base, pô. Claro que ele está te perguntando. Se está te perguntando qual que é a amina mais ácida, indiretamente ele está querendo saber qual é a amina menos básica. Então, seria, no caso, das aromáticas. Tá? Este é o quadrinho que vocês gostariam de receber desde o início da aula, né? Podia ter falado isso antes, né? Resumo. Se o efeito é mais I, o que vai acontecer com a força ácida do composto? Vai lá no pé. Se o efeito é mais I, o que vai acontecer com a força básica do composto? Vai lá no céu. Se o efeito é menos I, o que vai acontecer com a força ácida do composto? Vai lá no céu. Agora, se o efeito é menos I, a força básica tende a diminuir. Para quem gosta de decorar, tem alguns professores aqui em Juiz de Fora que adoram fazer isso. Colocar em ordem crescente os compostos em termos de força ácida. Ninguém vai te pedir isso. Mas é só para você saber, já que, né, normalmente se me perguntam isso, eu já coloquei. Os ácidos sulfônicos têm uma força ácida muito maior do que a dos ácidos carboxílicos. E os ácidos carboxílicos têm uma força ácida bem maior do que a dos fenóis. E acredite se quiser, fenol tem maior força ácida do que a água. E a água tem maior força ácida do que os álcoois. Por isso que o Mussum dos Trapalhões não tomava água, porque ele falava que a água enferrujava. Ele preferia tomar álcool. E tem razão, olha lá. Água mole, pedra dura, tanto bate... Não, não é por insistência, é porque a água tem um caráter ácido interessante, maior do que o do álcool. Você vai ver daqui a pouquinho o exercício que nós vamos fazer. E as forças básicas, a força básica na química orgânica, a gente tem a ordem da amina secundária, ser mais básica do que a primária. Por sua vez, o que é a amônia. Falei, nossa, o cara botou amônia ali, por que ele botou amônia ali no meio, cara? A amônia não é amina, pô. É porque a amônia é a mãe das aminas. Se eu falo assim, Mariana, essa amina é muito básica, ponto. Aí ela vai ficar assim, pô, esse cara tá falando muito básica, mas em relação a quem? Clique em ocultar, por favor, só para tirar de novo. É porque você me chamou de Newton 7 vezes hoje, por isso que eu tô fazendo Olha, mentira, foi só 2. Olha só que absurdo. Então, eu estou falando, a amônia, eu citei a amônia ali, gente, exatamente para quê? Para mostrar que a amônia é a mãe das aminas. Então, se a Mari fala assim, essa amina é muito básica, tá? É muito básica por quê? Porque ela é muito mais básica do que a amônia. A amônia é referência. Pô, esta amina aqui é muito pouco básica. É muito pouco básica em relação a quê? Não falou nada? Em relação à amônia. Então, a amônia é o fiel da balança. Quem é mais básica é a primária, é a secundária e a primária. Quem é menos básica do que a amônia é a terciária e a aromática. E, finalmente, o éter. Aí você fala, mas o éter? O éter tem o oxigênio, né? O oxigênio tem par de elétron, pode ser emprestado. Mas entre nitrogênio e oxigênio, é claro que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele vai dificultar a liberação do par eletrônico. Pô, eu sou muito eletronegativo. Você acha que eu vou te dar o par eletrônico de bandeja? Então, entre nitrogênio, das aminas, e entre o oxigênio dos éteres, quem atrai mais os elétrons é o oxigênio. Se atrai mais, óbvio, o par eletrônico vai custar sair mais ainda. Por isso que os éteres são menos básicos do que as aminas. Tranquilo? Fazer exercício? O primeiro exercício, eu peço para você colocar em ordem crescente de força mais I. Força de efeito indutivo positivo. Repulsão. Quem repele mais? Aquele que tem um carbono ou aquele que tem 2 carbonos? Resposta: aquele que tem 2 carbonos. Portanto, quanto mais carbono e hidrogênio, o radical hidrocarbonado saturado possuir, maior vai ser a sua força de efeito de repulsão, efeito mais I.
Então, eu abrindo o slide para você, eu mostro N-propil, primeiro radical, tércio-butil, segundo radical, metil, terceiro radical, isopentil, o quarto radical, e 5, o radical etil. Se eu peço para você colocá-los em ordem crescente de força de repulsão, será maior a força de repulsão, quanto maior for o número de carbonos no radical. Aí ficou fácil agora, né? Para colocar em ordem crescente de força, eu coloco primeiro o metil, crescente. Depois eu coloco o etil, porque são 2 carbonos. Depois eu coloco o N-propil. Depois eu coloco o tércio-butil. E, finalmente, eu coloco o isopentil. Então, aumentei o número de carbonos, aumentei a capacidade de repulsão do radical em relação a uma ligação qualquer. Esse é fácil, gente? O que vocês acharam? Tranquilo? Beleza? Carol tá quietinha aí. Gabi tá quietinha aí. Mariana. Não, tá ok, Fará, tá tranquilo. Tá. Na hora que eu não entender, eu te interrompo. À vontade, querida. Bruna tá quietinha aí, a Dália tá quietinha aí. Joãozinho, João, pode falar à vontade. Eu só não vejo o chat de vocês. Se vocês quiserem falar, por favor, pode abrir o microfone. No exercício 2, eu peço para que você justifique, né, o fato do ácido acético de 2 carbonos ter uma constante de acidez menor, ou seja, menos ácido do que o ácido fórmico, o ácido da formiga, que só tem 1 carbono. Eu te dou os dados aí do Ka do ácido acético 1,75 vezes 10 a menos 5, e o Ka do ácido fórmico 17,7 vezes 10 a menos 5. Então, pelos dados aí do Ka, você vê que o ácido fórmico é 10 vezes mais forte que o ácido acético. A gente já sabe, né? E quanto mais carbono houver numa cadeia carbônica, menor vai ser a força ácida do ácido. Mais carbono, menos ácido. Mais carbono, menos ácido. Por que mesmo? Mais carbono, maior o efeito indutivo positivo, o hidrogênio vai ficar mais preso na molécula e vai custar ionizar. Soltando a resposta. Esse é o ácido fórmico. 1 carbono só. Aí eu pergunto para vocês. Qual é o efeito indutivo que se exerce ou que é exercido sobre o grupo carboxila? Aí você vai ficar olhando para o composto, vai ficar olhando para mim. É estranho, né? Hidrogênio está exercendo que tipo de efeito sobre a carboxila? Será que é um efeito mais I? Não, o hidrogênio não tem elétron suficiente para poder empurrar elétron para a carboxila. A influência de repulsão do hidrogênio sobre a carboxila, gente, é a mesma de uma bolinha de ping-pong sendo jogada em cima de uma bola de boliche, tentando deslocar a bola de boliche. Deu para entender? Aí o cara fala, então é efeito indutivo negativo. Espera aí. Para ele ter efeito indutivo negativo, ele tem que ser mais eletronegativo do que o carbono, né? O hidrogênio é mais eletronegativo do que o carbono? FON, Cl, PR, SiC, pH. Não, o hidrogênio é o último dos moicanos. Sabe qual é a influência do hidrogênio sobre a carboxila? Nenhuma. Então, como é que você vai analisar a saída do hidrogênio ali, que está ligado ao oxigênio? Como é que você vai analisar a ionização desse ácido em água? Simples. Pela própria diferença de eletronegatividade que existe entre oxigênio e hidrogênio. Então, há uma diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio? O oxigênio é mais eletronegativo? É. Ele vai puxar mais para si os elétrons da ligação, deixando esse hidrogênio mais solto. Agora, compara com o ácido acético. O ácido acético tem um radical influenciando a carboxila. Esse radical é um radical de CH3. Esse radical de CH3 é um radical de efeito mais I. É um radical de efeito mais I, empurrando elétrons para a carboxila, o hidrogênio recebendo esses elétrons com maior facilidade, e vai ficar mais tempo retido na molécula. Conclusão. Menor cadeia, menor influência de efeito indutivo positivo sobre a carboxila, maior força ácida. Então, o composto ácido fórmico, o hidrogênio sai com maior facilidade. Isso faz com que o Ka dele seja maior. Enquanto que, no caso do ácido acético, o radical metil, que tem o efeito indutivo positivo, é um dificultador da ionização do hidrogênio ácido. Beleza? Na redação, o texto, a resposta fica a teu critério, mas, basicamente,
você tem que usar o efeito indutivo. Todo mundo quieto, eu estou preocupado, hein? Tá quietinha, a presidenta tá quietinha hoje, a Carla tá quietinha, tá tudo quietinho aí. Acho que vocês estão achando sério, isso sim. Tá, não é que a aula tá tão boa, tá dando nem dúvida. Você é uma gozadora, Gabriela. Coitado do seu marido. Não, de verdade. De verdade. É porque ninguém nunca explicou isso pra gente. Aí a gente fica olhando pra isso. Não, já me explicaram isso assim, também não é nesse nível, não. Mas realmente facilitou muito. Ai, ai. Ah, desse jeito eu nunca vi. Mariana. Tá bom. Depois eu vou, Mariana, vou deixar um trento para vocês, que há muito tempo eu não dou um trento, uma bala fine, tá? Ah, então tá. Ai, manda pra gente, por favor. Isso você pode mandar com força. Vou mandar pro Sedex, tá bom? Eu Depois acho que quando sair a vacina, a gente tinha que se reunir na sua sala e você fazer igual aquelas cestas bonitinhas, cesta de docinho para dar para um para cada um. Deixa comigo, vou fazer. Vou pedir o professor Newton para fazer aquele bolo maravilhoso. Tem nem coragem, Fará, tem nem coragem. Você já diminuiu a mensalidade pra gente, eu não tenho coragem nem de ganhar nada. Mas vocês merecem. Ah lá, e número 3. Explica a sequência decrescente. Esse exercício é mal barato, esse aí que vale a pena. Explicar a sequência decrescente de força ácida quando você vai comparar o fenol, que a gente sabe que é ácido, a água e o etanol. Então, estou colocando o fenol ali para você, a água e o etanol, olha lá. Já botei ali o efeito indutivo, que é negativo do fenol, que você já sabe. Ele puxa os elétrons para si, né? O anel aromático puxa os elétrons para si. Os elétrons que ligam o oxigênio ao hidrogênio, ficarão mais perto do oxigênio, permitindo que o hidrogênio saia com maior facilidade. O efeito indutivo menos I é um favorecedor da ionização dos fenóis. Por isso que os fenóis têm caráter ácido. Fraco, mas são ácidos. Então, mal um radical de efeito de menos I, atuando sobre os elétrons da ligação OH, aumentando o Ka do composto. Água, vamos analisar? Querida água, qual é o efeito indutivo que existe sobre a água? Não, sobre a água não tem nenhum. Existe um elemento mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então, ele sozinho já exerce um efeito menos I sobre a ligação entre ele e o hidrogênio. Puxa os elétrons para ele, o oxigênio, e esse hidrogênio tende a sair com maior facilidade. Quem sai com mais facilidade? O hidrogênio do fenol ou o hidrogênio da água? Poxa, é claro que é no fenol. Que o fenol, além do oxigênio que ele possui, ele tem um anel que favorece ainda mais a saída do hidrogênio. A água só tem o oxigênio. Por isso que o fenol tem uma força ácida maior do que a da água. Agora, oi. Só uma coisa, o anel aromático ele vai exercer esse efeito indutivo negativo por conta da ressonância, né? Exatamente. Que fica rodando esses pares de elétrons, tá? Quer ver eu tento contar isso para os meninos, mas eu não sei se os meninos vão entender, mas eu sei quem vai entender. É como se você estivesse mergulhando no rio, Gabi, e tentando chegar a uma outra margem do rio, tendo um redemoinho no meio do rio. Você vai tentar chegar na margem, claro que você vai conseguir, mas você vai ter uma dificuldade grande porque ele está te puxando para dentro. É como se fosse o redemoinho da ressonância, entendeu? Tá, joia. Obrigada. Perfeito. O etanol, olha lá, por sua vez, olha lá, Julinha Lago, Julinha Rímulo. Olha só o radical metil. Etil. O radical etil exercendo um efeito indutivo sobre a hidroxila do álcool, olha lá. Então ele vai empurrar elétron para o hidrogênio. Você acha que o hidrogênio vai querer sair? É ruim. Conclusão, o efeito indutivo é mais I, é um dificultador da ionização, no caso do álcool, por isso é o menor valor de Ka. Por isso, gente, que eu sempre brincava com a minha mãe, a mamãe hoje completa 7 anos que ela faleceu, mas quando ela estava bem ainda, ela ficava assim, quando um pernilongo ou um bicho me picava, eu tenho alergia, ela falou assim, passa álcool. E eu, obediente, claro, né, não ia retrucar minha mãe, eu ia passar o álcool, mas para ela, assim, não ia explicar para ela que a água é muito melhor do que o álcool. Por isso que quando o cachorro te morde, né, espero que nunca te morda, um cachorro morde, você tem que passar água e sabão, não vai passar álcool não, porque a força ácida da água é maior do que a do álcool. Olha que legal. Gente, eu nunca tinha pensado nisso, sempre passei álcool. Ué.
Agora, existe, logicamente, quando você coloca numa mistura interessante com uma mistura de 70%, que esse álcool que eles estão falando aí que combate o vírus, esse álcool 70%, o percentual de água que tem nesse álcool vai fazer com que a acidez desse álcool aumente. Porque além da água que vai estar ionizada, vai favorecer a ionização um pouquinho do álcool, aumentando a acidez e permitindo que essa mistura, nessa proporção de 70%, consiga adentrar a estrutura do vírus, destruindo a estrutura do vírus. É muito legal isso. A química é maior barato porque ela consegue explicar esses detalhes aí. Último exercício, para a gente praticamente fechar, depois tem um assunto pequenininho que é fácil, e eu fecho a aula com esse assunto. Eu te dou duas moléculas, uma molécula chamada 2-cloropropano, o cloro está preso no carbono 2, e na segunda molécula, o cloreto de etil magnésio. É um composto de Grignard. Eu peço para você descobrir qual dos dois carbonos que estão em destaque, né, vermelho aí, é um carboânion. Tradução de carboânion, carbono com carga negativa. Mas como é que eu vou descobrir que um cara é carbono? Calculando o NOx. Se você calcular o NOx do primeiro carbono, no primeiro composto, esse carboninho que eu botando na seta aí, ó, e depois calcular o NOx do segundo carbono, você vai ver que o NOx do primeiro carbono é zero. Para quem tem dúvida em relação a isso, o carbono vermelho, à esquerda dele está ligado a outro carbono, na direita dele está ligado a outro carbono, por isso eu não analiso o NOx com o mesmo elemento. Entretanto, ele está ligado a um hidrogênio, ele ganha um elétron do hidrogênio, e vai perder um elétron para o cloro. Então ele ganha do hidrogênio, mas perde um elétron para o cloro. Se ele ganha um e perde um, o NOx dele é zero. Então já está errado, né? Ele pediu carboânion, para ser carbono, o NOx do cara tem que ser negativo. Agora, olha o outro carbono. Esse carbono vermelhinho, à esquerda dele, está ligado a um carbono. Eu não analiso, é o mesmo elemento. Mas ele está ligado a dois hidrogênios e está ligado ao magnésio. Esquece o cloro, gente. O cloro não está ligado ao carbono. O cloro está ligado ao magnésio. Então, esquece o cloro. A influência do cloro sobre o carbono é nenhuma. O que vai acontecer? O carbono ligado ao outro carbono, eu não analiso a diferença de eletronegatividade. Mas ele ganha elétron do hidrogênio, do primeiro que está ligado a ele. Ganha elétron do segundo hidrogênio que está ligado a ele. E vai ganhar elétron do magnésio. Porque entre carbono e magnésio, o carbono é muito mais eletronegativo. Fom, Cl, Br, Cic, pH. Entre carbono e magnésio, o carbono é mais eletronegativo. Então ele vai ganhar um elétron do hidrogênio, um outro elétron do outro hidrogênio e vai ganhar um elétron do magnésio. Vai ganhar 3 elétrons. Se ele ganha 3 elétrons, o NOx dele é negativo. Se o NOx dele é negativo, você tem um carboânion pela frente. Beleza? Carolina Lacerda, você está muito quietinha, hein? Você é minha presidenta querida, hein? Tá tranquilo aí, gente? Pará. Oi. Oi. Ali no NOx que deu -3, você falou Sim. que ele ganhou 2 do hidrogênio e 1 do magnésio? Isso. Quer que eu desenhe para você aqui, Mariana? Eu faço para você, quer? Não precisa não. É só porque eu tinha perdido... É porque na hora que você vai montar, você vai ver o CH3 de um lado, o hidrogênio em cima, outro hidrogênio embaixo e do lado o magnésio, com cloro. Uhum. Quem está ligado diretamente ao carbono são 2 hidrogênios, o magnésio e o outro carbono. O carbono eu não analiso. Ele ganha do hidrogênio de cima, ganha hidrogênio de baixo e ganha do magnésio que está lateralmente ligado a ele. Mas ele vai ganhar 1 do magnésio? Um só. É porque o magnésio é mais 2, né? Aí isso não tem nada a ver. Ele vai ganhar 1 porque o magnésio... só tem 1. Excelente pergunta sua. Excelente pergunta. O magnésio é mais 2. Significa que ele vai perder um elétron para o carbono e vai perder um elétron para o cloro. Ah, tá. Entendeu? Ele faz uma ligação Entendi. iônica aí. De verdade? Beleza. Sim, a última coisa que eu ia perguntar Pois não. Quando tá em ressonância, então sempre vai ser efeito indutivo? Negativo. Sempre Tá. negativo. Muito bem. Estou gostando de ver, hein? É um assunto pequenininho esse, em 3 minutos que eu tenho eu consigo fazer um comentário, jogo rápido. Na próxima hora eu volto nisso para a gente dar continuidade aos mecanismos das reações. Muito tranquilo.
pode ficar tranquilo, porque realmente é um assunto bem tranquilo. Primeira coisa que acontece quando uma reação efetivamente vai acontecer, os reagentes terão que ter as suas ligações rompidas. Então, a primeira coisa que acontece numa reação química, ruptura da ligação. E esta ruptura da ligação, olha lá, para que uma reação efetivamente possa existir ou se efetivar, é necessário que haja rompimento das ligações entre os átomos dos reagentes e posterior formação das ligações, da formação dos produtos. O tipo de ruptura é decisivo para a formação do produto. Você vai ver comigo. E a ruptura ou cisão de uma ligação, ela poderá acontecer de duas formas. Uma cisão feita em partes desiguais, heterólise. E uma cisão, uma ruptura feita em partes iguais, chamada homólise. Virando a página. A primeira cisão, eu chamo de heterolítica, é uma cisão que vai acontecer quebrando a ligação em partes desiguais. Então, quando eu quebro uma ligação em partes desiguais, alguém vai ficar com os elétrons da ligação e alguém vai ficar sem os elétrons da ligação. Então, eu vou formar cátion e ânion. Quem fica com os elétrons é um ânion. Quem fica sem os elétrons é um cátion. Então, toda cisão heterolítica forma íons. Olha o exemplo. 2 exemplos, letra A e letra B. Rompi a ligação entre carbono e bromo na letra A. Valorizei a maior diferença de eletronegatividade para o bromo. Por isso que o carbono ficou na forma de cátion e o bromo ficou na forma de ânion. Olha o carbocátion. A letra B. Rompi a ligação entre carbono e hidrogênio. Só que o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O carbono ficou carregado negativamente e o hidrogênio vai ficar carregado positivamente. Então, é uma quebra onde você valoriza a diferença de eletronegatividade. Para fechar, a segunda ruptura e última, a cisão homolítica, a ruptura em quebras em partes iguais. A quebra se dá em partes iguais. Eu pego uma ligação e eu faço a ruptura no meio da ligação. Quem é que vai ficar com os elétrons? Ninguém. Então, se eu quebro a ligação no meio, eu sei que a ligação é feita de 2 elétrons, cada átomo que vai estar compondo. Esta ligação vai ficar com o elétron livre. Espera aí. Se fica com o elétron livre, significa que nesse tipo de ruptura eu formo radicais livres. A ligação covalente quebra em partes iguais. Cada átomo permanece com o elétron da ligação, havendo formação de radicais livres. Sendo necessária a presença de condições especiais ou catalisadores especiais para que esta ruptura ocorra. Eu não posso chegar perto simplesmente de uma ligação e falar assim, por favor, dá para você romper por homólise para mim? Eu tenho que dar condições para que a ruptura ocorra. E quais são as condições? São 3 condições. A primeira, na reação tem que haver raio ultravioleta, luz. Não é luz. Luz é pobre, é luz. Cara de nojento, ó, luz. Segundo, tem que ter níquel com calor, ou paládio com calor, ou platina com calor. Um deles com calor, níquel com calor, paládio com calor, platina com calor. Para a terceira e última oportunidade, para que ocorra uma cisão por homólise, presença de peróxido. O mais comum é o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. Beleza? Então, ó, raio ultravioleta, luz. Níquel com calor, paládio com calor, platina com calor, um deles. E água oxigenada. Tranquilo? Cada uma em uma situação eu vou falar no momento oportuno, quando cada uma vai acontecer. Olha o exemplo que eu estou te dando. Quebrei a ligação entre carbono e hidrogênio em partes iguais. Fará, mas cadê o catalisador? Cadê o catalisador? Olha ele aí, HUV. Eles usam raio ultravioleta, eles usam HV, HUV, apesar de o H não aparecer no nome. Pode ser luz, pode ser RUV, do jeito que você quiser, desde que tenha uma identificação de que o meio é realmente especial para que a reação por homólise ocorra. Quebrei em partes iguais, formei radicais livres. Só faço uma pergunta, porque vai terminar, terminou, uma perguntinha. Qual que é mais fácil de acontecer? Uma cisão por homólise ou uma cisão por heterólise? O que vocês acham? Uma cisão por homólise ou heterólise? Manda um beijinho pro seu cachorrinho. Heterólise, Fará. Heterólise é muito mais fácil, porque a própria diferença de eletronegatividade favorece a ruptura da ligação. Uhum. Vocês são fantásticas, gente. Vocês são fantásticos. Adoro vocês. Aí a Luna, a minha surdinha aqui, ó. Ela fica fazendo carinho em mim aqui.
Mas eu não Ela é posso falar. surda, Fará. Surdinha. Tadinho, Mas ela era um amor da minha vida aqui, ó. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, Fará, se Deus quiser, obrigada. tá? Fica com Deus. Obrigado pela oportunidade. Tchau.